A história começa quando um garoto chamado Ryu é informado que acabou de falecer e foi escolhido para reencarnar. Ryu recebe o poder de controlar a água com magia, mas decide viver uma vida tranquila na floresta. Existem monstros neste mundo, no entanto, então Ryu aprende a fazer gelo na esperança de um dia conseguir criar uma lança de gelo. Sua primeira tentativa de criar gelo corre bem, e ele a usa para fazer uma lupa e assim acender uma fogueira. Ryu terá que caçar antes que sua comida inicial acabe, então ele pratica alguns feitiços de ataque de água. As bolas de água que ele faz não parecem muito poderosas, então ele tenta criar um ataque de jato de água. Não vai bem no início, mas Ryu sabe que tudo o que precisa é de um pouco de prática. Ele aplica a mesma lógica para fazer gelo, e fica muito feliz ao ver que criar gelo está se tornando mais fácil. Infelizmente, ainda está muito longe de fazer a lança de gelo que ele tanto deseja, mas isso não impede Ryu de praticar o dia inteiro. Ryu pratica até a exaustão todos os dias, ficando sem mana. Finalmente, depois de alguns dias, Ryu está pronto para se aventurar para fora da barreira que cerca sua casa. Ryu explora um pouco e está pronto para voltar para casa após encontrar algumas ervas e minerais de que precisava, mas fica chocado ao descobrir que um javali está por perto. Ryu fica completamente aterrorizado ao se deparar com seu primeiro monstro, e ele nem consegue mover seu corpo. As coisas estão prestes a piorar muito, mas Ryu consegue desviar a tempo. Ryu lembra a si mesmo que este não é seu mundo antigo, porque neste mundo ele tem o poder de revidar. Nosso herói esperto cria um chão de gelo para desequilibrar o javali, e então faz uma parede de lanças de gelo para ele colidir. Ryu nunca sentiu um medo assim antes, mas ele se sente aliviado ao reivindicar a vitória sobre a fera. Javalis são um dos animais mais fracos neste mundo, mas isso deixa Ryu curioso sobre quais outros monstros existem. Dragões estão entre os mais poderosos, junto com uma fera aterrorizante chamada Akuma. Os Akumas são como anjos caídos, e rezar é tudo o que uma pessoa pode fazer se encontrar essa criatura. Alguns dias depois, Ryu é atacado por um pássaro, e fica claro que ele é muito mais forte que o javali. Ryu usa sua magia habilmente para se proteger enquanto cria distância, mas fica claro que ele não conseguirá fugir. Ryu terá que revidar, e vemos o quanto o treinamento de Ryu valeu a pena. Ele dispara vários jatos de água na fera e cria uma rocha gigante de gelo para quebrar seu pescoço. Infelizmente, o pássaro é poderoso demais para ser derrubado tão facilmente, mas, para a sorte de Ryu, ele decide ir embora. Ryu fica completamente aliviado, mas ele está começando a perceber que a vida tranquila é muito mais difícil do que esperava. Ryu então passaria os dias praticando magia incansavelmente e lutando contra monstros cada vez mais poderosos. Seu ataque de jato abrasivo que ele criou é uma combinação de água e minúsculos grãos de gelo e permite que ele até corte rochas. Os dias de Ryu têm sido repletos de treinamento, mas ele está feliz em ver que está valendo a pena. Depois de perder o caminho de casa uma noite, Ryu se depara com uma criatura estranha. Ele nunca viu esse ser em seu livro de monstros, mas Ryu não tem medo. Ele vai direto para a batalha com o ser e mostra grande destreza em combate, pois aprendeu a proteger parte de seu corpo com gelo. Justo quando Ryu pensa que ganhou a vantagem, seu oponente prova que ele está errado, e Ryu mal consegue bloquear o contra-ataque. Acontece que Ryu tem vindo lutar contra esse ser todas as noites nos últimos dias. Ele ainda não tem ideia do que é, mas Ryu sente que está ali para colocá-lo em forma. Justo então, pela primeira vez, Ryu fica chocado quando ele cria uma espada de água e a entrega a ele. Fica claro que o ser quer que ele domine a espada de água, e Ryu aceita o desafio. Dias depois, Ryu encontra novamente o pássaro com a cicatriz no olho, mas ele parece diferente e parece ter evoluído. Vemos então o quanto Ryu melhorou, pois ele cria sem esforço várias paredes de gelo para bloquear os ataques do monstro. Infelizmente, todas as paredes e lanças de gelo não são suficientes, pois o pássaro parece ter algum tipo de habilidade de anular magia. Justo então, Ryu se lembra que tem a espada de água, e a usa para afastar o falcão. A lâmina de Ryu consegue equilibrar um pouco o campo de batalha, e ele a usa para encerrar a luta com um golpe decisivo. Ryu acredita o pássaro por lhe dar a motivação para ficar mais forte e ele encerra sua vida rapidamente por respeito. Justo então, Ryu fica completamente chocado quando um temível dragão aparece diante dele. O dragão está em busca do falcão evoluído, e fica impressionado quando Ryu revela que o derrotou. Ele também reconhece o quão rara é a espada de Ryu, e confirma que é a espada do Rei das Fadas. Depois de horas de Ryu fazendo perguntas à fera, o dragão se apresenta como Luin antes de partir. Ryu não consegue acreditar que acabou de falar com um dragão de verdade, deixando claro que tudo realmente pode acontecer em um mundo de fantasia.
Em outro lugar, o espírito que trouxe Ryu a este mundo percebe que esqueceu de mencionar algo a Ryu. Ele cometeu um erro terrível, pois esqueceu de dizer a Ryu que ele tem uma característica oculta. Ninguém teve essa característica em milhares de anos, e é a característica da juventude eterna. Um tempo depois, Ryu encontra um naufrágio e fica feliz ao ver que alguém sobreviveu. Seu nome é Abel, e quando ele se recupera, fica chocado ao descobrir que não conseguiu detectar a presença de alguém por perto. É Ryu, e ele parece um selvagem para Abel. Não há pessoas ou cidades onde Ryu vive, então ele não pode simplesmente sair e comprar itens como roupas. Abel se pergunta se Ryu caça com uma pequena lâmina, mas fica chocado quando Ryu revela que na verdade usa magia de água. Apenas cerca de 20% das pessoas conseguem usar magia, e mesmo assim devem usar um cajado. Abel assume que Ryu perdeu seu cajado em algum lugar antes de cair nesta pobreza em que se encontra. Então ele diz a Ryu para ficar para trás se encontrar em problemas. Abel não encontra algo que estava carregando no navio e decide que deve retornar a uma cidade chamada Loom. Ele não tem ideia de como chegar lá, mas parece que será uma longa jornada, então ele pede a Ryu para acompanhá-lo. Depois de pensar um pouco, Ryu fica intrigado com a ideia e concorda em ir com ele após um dia de preparação. Em casa, Ryu lamenta ter que se despedir da vida tranquila que estava construindo, mas ele anseia pela aventura. Naquela noite, Ryu diz que precisa se despedir de alguém, e Abel assume que deve ser algum tipo de família. Na verdade, é seu professor, e Ryu o acredita por ensiná-lo as habilidades para sobreviver. Esta será a última luta de treino deles, então Ryu promete se esforçar mais do que nunca. A batalha deles é incrivelmente intensa, e quando termina, Ryu agradece ao seu professor uma última vez. Antes de partir, o ser dá um presente a Ryu, e Ryu promete usá-lo com orgulho. No dia seguinte, os rapazes partem em sua jornada. Após encontrar um javali, Abel mostra suas habilidades de combate e explica que habilidades de combate são técnicas usadas por pessoas que lutam com armas. Os rapazes então se deparam com alguns homens lagarto, mas Abel sabe o quão perigosos eles são, então eles decidem evitá-los. Infelizmente, eles não conseguem, pois Ryu detecta que vários dos lagartos estão se aproximando deles. Abel diz a Ryu para ficar para trás, mas ele fica atordoado quando Ryu derruba alguns lagartos com suas lanças de gelo. Depois de eliminar todos os atacantes, Abel pergunta que tipo de magia Ryu acabou de usar. Tipicamente, um feitiço lança apenas uma instância de magia, mas Ryu foi de alguma forma capaz de criar 4 lanças de uma vez. Ryu não tem ideia de como responder, então os rapazes simplesmente ignoram como algo que magos da água podem fazer. Um tempo depois, Abel explica como é o mundo e como existem 3 nações. Uma das nações se chama Dubuhai, mas Ryu não gosta nem um pouco do nome, e ele odiaria ser de lá. Logo depois, os rapazes percebem que estão em grande perigo, pois entraram por engano em um ninho de golems de rocha. Abel consegue desferir um ataque poderoso em uma das feras, mas é inútil, pois elas são capazes de se regenerar. Nosso humilde herói pergunta se estaria tudo bem tentar atacar ele mesmo, e Abel diz para ele ir em frente. Isso acaba sendo um ataque que Abel nunca poderia ter imaginado, pois Ryu cria um bloco gigantesco de gelo para esmagar o golem. Depois que a luta termina, Ryu vê que os despojos da batalha dele são uma pedra mágica gigante. Ryu gostaria de coletá-las dos outros golems também, mas isso se mostraria difícil, já que todos foram esmagados. Depois, os rapazes encontram um hipopótamo gigante que é atacado por um grupo de wyverns, e ele sai vitorioso. Naquela noite, Abel conta a Ryu sobre todas as coisas maravilhosas que existem na cidade de Loom, e Ryu mal pode esperar para explorar a masmorra que lá reside. Mais tarde, Abel aponta que Ryu parece saber muito sobre a direção em que estão indo. Foi o dragão que ensinou Ryu sobre a Terra, mas Ryu pensa que seria melhor se Abel não soubesse disso. Eventualmente, os rapazes encontram uma besta mítica, uma perigosa o suficiente para congelá-los de terror. Felizmente, Abel é muito rápido em seus pés, e ele faz a besta ir embora dando-lhe um pouco de comida. Abel explica que os humanos não foram feitos para lutar contra tais monstros, e não há relatos de ninguém encontrando behemoths ou grifos há séculos. Há algo muito perigoso sobre este lugar, e fica claro que as montanhas têm mantido as bestas míticas fora do território humano. Ryu, nosso herói, se depara com alguns wyverns. Abel explica que eles não têm chance contra eles, pois geralmente são necessárias pelo menos 20 pessoas para caçar apenas um. Mesmo assim, há muitas baixas, mas Ryu diz que isso não importa porque eles não conseguirão evitar uma luta. Ryu se pergunta se seria mais fácil lutar contra eles se estivessem imobilizados, e Abel confirma. Isso é tudo o que Ryu precisava ouvir, pois ele sai e imobiliza os wyverns com suas lanças. Isso permite que Abel continue com suas habilidades de combate, e ele fica surpreso com o quão eficazes os dois são em batalha. Mais wyverns aparecem, mas Abel está muito mais confiante em suas habilidades desta vez.
Depois de uma longa jornada, Abel está começando a reconhecer a área, e Ryu apenas espera que eles não estejam perto daquele lugar com um nome terrível chamado Djibouti. Ryu fica aliviado ao ouvir que estão longe daquele lugar, e Abel se diverte com o quanto ele não gosta do nome. Depois de viajar um pouco mais, os rapazes finalmente chegam a Lum. Um amigo de Abel agradece a Ryu por resgatar seu companheiro e recomenda que eles registrem Ryu na Guilda dos Aventureiros. Aventureiros normalmente começam no rank F, mas podem ser classificados mais altos se vierem com a recomendação de um rank B ou superior, como Abel. Na Guilda dos Aventureiros, todos ficam surpresos ao ver que Abel ainda está vivo, e uma multidão de pessoas o recebe em casa. Enquanto Ryu espera do lado de fora para as coisas se acalmarem, uma garota estranha percebe que Ryu está usando a roupa do Rei das Fadas. Isso significa que o rei gostou muito dele, mas a garota não tem tempo para explicar e vai embora. De volta, Abel apresenta Ryu como o homem que salvou sua vida e todos mostram sua gratidão. Ao se registrar, o atendente fica chocado que Abel queira endossar alguém, já que ninguém da Espada Carmesim jamais endossou alguém antes. Abel diz que Ryu vale a pena, então o atendente aceita seu pedido, mas explica que o processo exige uma prova de força. Hugh, o mestre da guilda, se encontra com eles, aliviado ao ver que Abel está vivo, e ele também agradece a Ryu por salvá-lo. Hugh está pronto para ver a prova de força de Ryu, e ele fica chocado quando Abel o avisa que Ryu é ainda mais forte do que ele. Abel mostra a ele as pedras mágicas que eles recuperaram, mas Hugh nunca viu nada parecido. A cor verde significa que veio de elementais do vento, mas o tamanho e a cor vívida são únicos. Hugh fica incrédulo ao perceber que elas só poderiam ter vindo de Wyverns, mas o que é ainda mais surpreendente é a quantidade enorme que eles têm. Teria sido necessário um exército inteiro para ter lutado contra tantos Wyverns, então ele ficou atordoado que fossem apenas os dois. Hugh então explica aos nossos heróis que eles devem ter estado nas Montanhas Maléficas, um lugar de onde ninguém saiu vivo. Isso é mais do que prova suficiente para Hugh, e ele aceita o pedido de Abel para que Ryu comece como um aventureiro de rank D. A equipe de Abel, a Espada Carmesim, aparece para cumprimentá-lo, e Ryu vai se registrar. Começa com uma entrevista pela atendente Nina, que explica que o treinamento na masmorra estará disponível em alguns dias, e Ryu aceita ansiosamente o convite. Ele recebe um cartão da guilda após se registrar, e se encontra novamente com Abel, que quer levá-lo para comprar suprimentos. Abel quer que Ryu compre um cajado, mas Ryu aponta que ele na verdade nunca usou um antes, e ele luta com sua espada quando precisa. Sua espada parece mais uma faca para Abel, e Ryu explica que é muito mais do que isso. Mais tarde todos fazem uma celebração pelo retorno de Abel, e Ryu é o convidado de honra. No dia seguinte, Nina mostra a Ryu onde ele ficará hospedado e o apresenta a seus colegas de quarto Neil e Edo. Aemon é o quarto colega de quarto deles, e como um novo aventureiro como Ryu, ele também irá para o treinamento na masmorra. Em outro lugar, Abel conta à sua equipe sobre todas as coisas incríveis que Ryu fez. É difícil para eles acreditarem na maior parte, no entanto, já que Lin aponta que os feitiços de parede de gelo são tão finos que até o menor ataque de corte de ar poderia atravessá-los. Conjurar um grande o suficiente para esmagar golems seria impossível, sem sequer mencionar o fato de que conjurar à distância simplesmente não é algo que os magos são capazes de fazer. O único mago que chega perto de fazer algo assim é o famoso Mago Infernal, aquele capaz de incinerar 1000 tropas imperiais com um único cântico e apagar uma cidade do mapa com uma única invocação. Se o que Abel diz é verdade, então Ryu poderia ser uma enorme ameaça se ele se virar contra eles e se aliar ao exército de Dabuhai. Abel os assegura que Ryu nunca faria isso, mas seus amigos ficam chocados quando ele explica que é por causa do nome. No dia do treinamento, Ryu e Aemon são levados para a masmorra de Lum. A cada poucos anos, a população de monstros na masmorra se multiplica rapidamente, e isso é chamado de Grande Maré de Javalis. Os monstros frequentemente chegam à superfície e é por isso que paredes gigantes foram construídas ao redor da masmorra para impedi-los de entrar na cidade. Isso parece bem perigoso, mas o instrutor aponta que isso só acontece uma vez a cada poucos anos, então eles não precisam se preocupar com isso. Na primeira camada da masmorra não há monstros perigosos, então todos podem explorar livremente. Nossos heróis encontram um monstro iniciante bem rapidamente e eles se unem para eliminá-lo com facilidade. Aemon fica satisfeito com o desempenho deles, e eles pegam seus despojos de guerra. Naquela noite, Ryu e Aemon celebram sua primeira experiência na masmorra com seus colegas de quarto. Aemon acredita a Ryu por fazer a maior parte do trabalho, mas Ryu elogia por desferir o golpe final. Algo está incomodando Ryu, no entanto, pois o instrutor disse que apenas morcegos são geralmente encontrados na primeira camada. Formigas soldado geralmente estão mais abaixo, e Ryu se pergunta o que está acontecendo.
Justo então, os rapazes ficam chocados quando o famoso Abel chega para explicar que as formigas-soldado podem cavar túneis até a primeira camada. Os rapazes ficam maravilhados com ele, mas Hill diz a Abel que aventureiros veteranos não deveriam implicar com novatos como ele e seus amigos. Neil se apresenta ao seu herói e Abel explica que sua equipe acabou de voltar de uma missão. Abel gostaria de conversar com Hill, mas ele tem papelada para fazer, então sua equipe o leva embora. Lynn não parece confiar em Hill ainda, mas Hill confia neles para cuidar de Abel. A garota ainda não consegue ver o que torna Hill tão especial, mas Abel a assegura que eles verão em breve. No dia seguinte, Hill e Eamon voltam para a masmorra na esperança de conseguir alcançar a terceira camada. Os dois entram em batalha com uma matilha de lobos, e Eamon fica completamente exausto após a luta. Hill diz que o estilo de luta de Eamon parece muito semelhante ao de Abel, então Eamon explica que seu professor veio da mesma escola que Abel. Hill tem certeza de que Eamon será muito forte com mais experiência, e ele lhe dá algumas dicas baseadas no que viu de Abel. Em sua jornada, Abel sempre praticava logo pela manhã, e Hill recomenda que Eamon faça o mesmo. Ele explica que até prodígios precisam ser diligentes em sua ética de trabalho, e Eamon fica muito motivado por suas palavras. Mais tarde, Hill faz uma pausa da masmorra indo a uma biblioteca e se maravilhando com todos os livros que pode ler sobre magia. Lá fora, Hill é assustado por um eclipse, e algo começa a parecer terrivelmente errado. Os instintos de Hill se ativam bem a tempo para ele bloquear um ataque poderoso, e uma mulher misteriosa declara que vai se livrar de Hill. Hill teme que esta possa ser uma das Akumas sobre as quais ele leu, o que a colocaria no mesmo nível de outras bestas míticas. Ele sabe que deve correr para salvar sua vida, mas questiona se consegue sequer escapar deste alcance. Não há tempo para pensar, pois ele deve criar várias barreiras para bloquear outro ataque, e Hill está cansado de ter medo. A mulher usa outro ataque, mas ela fica chocada quando ele não acaba com a vida de Hill. Defender-se contra seu fogo infernal já foi impressionante o suficiente, mas não ser empalado por sua lança de vento foi incrível. Ela planeja acabar com a vida dele de qualquer forma, mas Hill mostra que pode se defender bem, quando se trata de uma luta de espadas. Ele adiciona um pouco de magia de gelo para tornar seus ataques ainda mais poderosos. Mas a garota é incrivelmente rápida, e ele se pergunta se ela está usando magia de vento para aumentar sua velocidade. Os dois continuam a chocar lâminas, mas Hill pensa em como os golpes dela não são tão fortes quanto os de seu professor, então ele deve ser capaz de sobreviver enquanto permanecer na defensiva. Hill instantaneamente anula um de seus feitiços com sua magia de gelo, e ela só consegue se perguntar como ele está conjurando tão rápido. Ela reconhece o quão perigoso Hill é e declara que ele não pode ter permissão para viver. A batalha continua, e a garota prova ser uma inimiga natural para nosso herói, pois ela desvia suas lanças de gelo com seu fogo. Isso não é tudo, pois ela tem outras magias para se defender, mas ela fica atordoada quando os jatos abrasivos de Hill a atacam de todas as direções. Enquanto Hill continua o ataque, ele percebe que a garota consegue se curar pouco antes de ser arremessado contra uma parede. A garota tem certeza de que tem a vantagem, mas ela observa com espanto ao notar que Hill deixou gotas de água em seu rastro. As gotículas parecem inofensivas no início, mas acontece que Hill dominou a arte de controlar a temperatura de sua água, e essas gotículas queimaram a pele da garota. A dor é excruciante, então ela não tem escolha a não ser se cobrir da chuva. A garota psicótica quer lutar mais, mas ela revela que está sem tempo, e ela elogia Hill por ser o oponente mais divertido que ela enfrentou em anos. Ela se apresenta como Leonor e confirma que é de fato uma Akuma. Leonor fica chateada por ele sequer saber o que é uma Akuma, e deseja ter podido acabar com a vida dele quando teve a chance. No entanto, fica bem claro para ela que Hill não é o tipo de oponente que pode ser enfrentado sob um limite de tempo. Leonor se despede dele, mas ela assegura a Hill que eles se encontrarão novamente. Ela promete ser mais forte na próxima vez que se encontrarem e diz a Hill para ter certeza de que ele permanecerá vivo até lá. Hill está completamente exausto e ele acredita a corda que seu professor lhe deu por salvar sua vida contra o ataque de vento de Leonor. Depois de sacar um dinheiro, Hill se surpreende ao saber que recebeu uma quantia incrível em troca das pedras mágicas que coletou antes. Fica claro que dinheiro não será problema por um tempo, então ele planeja ir comprar aqueles livros que viu antes. Então Hill vê que seus colegas de quarto estão sendo incomodados e ele vem ao resgate. Um dos caras é um valentão infame, mas Hill não se importa e lhe dá uma lição. Hill explica que ele também está bem machucado, então todos vão se recuperar juntos. Ainda há muito para Hill descobrir depois de ouvir Leonor dizer que havia mais Akuma além dela, mas nosso garoto decide relaxar por enquanto. Um tempo depois, vemos os amigos de Hill terminarem uma batalha contra alguns goblins no Quinto Covil.
O Goblin nem deveria estar neste nível, mas os rapazes estão satisfeitos com seu desempenho. Edo gostaria que Ryu tivesse vindo, mas Neil aponta que os grupos são feitos de pessoas de nível similar e eles ainda não estão nem perto do Ryu. Ao saírem, vemos algo sinistro. Uma besta gigante ataca um dos Goblins. Em outro lugar, Ryu pensa em como ele inveja a forma como Leonor conseguiu usar magia de vento para aumentar sua velocidade. Ryu lembra a si mesmo para não se lamentar pelo que não tem e transformar suas fraquezas em pontos fortes. Ryu quer pensar em um jeito de aumentar sua velocidade com água, e sua primeira ideia é usar jatos d'água. Sua primeira tentativa não é nada impressionante, então ele decide chamar de trabalho em progresso. Em outro lugar, Lin pesquisa e descobre que não há documentação de alguém que tenha conseguido criar uma parede gigante de gelo como Abel diz que Ryu pode fazer. Se for possível, então teria que ser um feitiço original, nunca visto antes. Na guilda, o rapaz mostrou a Nina as pedras mágicas dos arqueiros goblins. Arqueiros goblins não são vistos no quinto covil há anos, então ela corre para mostrar ao mestre da guilda. Os únicos grupos Rank B na cidade são a Espada Carmesim e a Brigada Branca, então Hyuk pediu que fossem convocados imediatamente. Quando chegam, Hyuk os instrui a ir para a masmorra e verificar quaisquer sinais do grande javali da maré. Faz 10 anos desde o último, então pode ser a hora novamente para quando o número de monstros aumenta exponencialmente. Os grupos serão bem pagos pelo trabalho e devem retornar imediatamente se encontrarem confirmação. Hyuk fez preparativos para o pior cenário, então eles precisarão de toda ajuda possível se o grande javali da maré realmente estiver vindo. No dia seguinte, ambos os grupos chegam com um grupo de aventureiros Rank C que se juntarão a eles. Abel tem um mau pressentimento antes de entrarem, então ele pede para Lin verificar o primeiro covil com sua magia de vento. Após um breve encantamento, Lin fica horrorizada ao descobrir que o primeiro covil está infestado de centenas de monstros. Esta é toda a confirmação de que precisam, pois pode já ser tarde demais, então Phelps ordena que seus homens alertem o mestre da guilda. A notícia chega rápido à guilda. O grande javali da maré está a caminho, e monstros já estão surgindo. É uma emergência de altíssima ordem e todos na guilda correm para defender as muralhas da masmorra. Na biblioteca, Ryu encontra a garota Sarah e ela fica chocada ao saber que Ryu procura um livro de alquimia para fazer seu próprio golem. Sarah está muito interessada em seu empreendimento, então ela se oferece para ajudá-lo a encontrar o que procura. Sarah revela que pertence a um grupo Rank B chamado Vento, e ela é, na verdade, a única integrante. De volta à masmorra, os monstros arrombam a porta, e a batalha pela muralha da masmorra começa. Todos os aventureiros atacam de longo alcance, enquanto os guerreiros corpo a corpo os protegem. Os Cavaleiros Lunares também estão lá para proteger a cidade, graças aos preparativos de Hyuk, mas Hyuk ainda está horrorizado. Apesar de todos os seus esforços, seus números empalidecem em comparação aos dos monstros. São apenas ondas intermináveis deles, e ele ficou aterrorizado ao perceber que há muito mais monstros desta vez em comparação com a última. O cansaço começa a surgir após horas de batalha, o que é terrível, já que eles só lutaram contra goblins de baixo nível, e não há como saber o que mais está por vir. Neil e seus amigos se mostram úteis, pois trouxeram mais flechas de todas as lojas de armas da cidade. E Neil tem uma mensagem para Abel do mestre da guilda. Hyuk disse que provavelmente há um grande monstro esperando atrás de todos os goblins e caberá à Espada Carmesim derrubá-lo. Após horas de batalha, as coisas parecem se acalmar um pouco, deixando claro que a besta logo aparecerá. A Espada Carmesim e a Brigada Branca descem a muralha em preparação e começam se livrando dos pequenos. O General Goblin finalmente se revela, mas todos ficam chocados ao ver que na verdade são 3. O que torna isso horrível é que isso significa que um Rei Goblin também está esperando. Eles devem derrubar os generais antes que o rei chegue, então a equipe se divide, com cada capitão de grupo enfrentando um general Goblin. A batalha está indo bem, mas Abel precisa dizer a todos para se abaixarem quando um ataque poderoso sai voando da masmorra. Era um corte de ar, mas mais forte e rápido do que qualquer um que Raya já tinha visto. Veio do Rei Goblin, que não parecia se importar com o que estava atacando, pois até eliminou seus próprios generais com seu ataque. Abel e Phelps atacam a besta instantaneamente, e Hugh pensa em como eles são a única esperança. Sua espada e lança mágicas são as únicas armas que podem resistir a um monstro tão poderoso. Phelps logo se vê em apuros, mas Abel avança para usar sua habilidade de combate, e ele desfere um golpe poderoso. Não é o suficiente para derrotar a besta, mas esse não era o plano de Abel. Abel chama Lin para atacar o Rei Goblin ferido, e ela usa sua chuva de balas para derrubá-lo de vez. Abel explica que o ataque de Lin é muito poderoso, mas tem um longo encantamento, então ele só precisava ganhar tempo para ela.
Felizmente tudo acabou agora, e todos celebram. Na celebração, Ryu ouve sobre a batalha. Seus amigos ficam impressionados com a forma como Abel desviou do ataque de Link que eliminou o Rei Goblin. E Abel chega para explicar que a habilidade se chama Sombra Perfeita. É uma técnica para desviar de qualquer tipo de ataque à distância, incluindo magia. Lin chega, e a primeira coisa que ela quer fazer é perguntar a Ryu se ele realmente consegue conjurar uma parede de gelo no ar. Ryu confirma, mas diz que 40 metros é o limite dele agora. Lin se pergunta se ele criou o encantamento sozinho, mas fica ainda mais confusa quando Ryu explica que não gosta de usar encantamentos. Abel explica que Ryu não precisa usar encantamentos como outros magos, e isso só deixa Lin ainda mais curiosa sobre Ryu. Na guilda, os amigos de Ryu lamentam que a masmorra esteja fechada porque não há missões disponíveis, e eles não têm como ganhar dinheiro. Ryu chega para explicar que está em busca de minério para praticar alquimia, mas as lojas estão todas esgotadas. O minério que ele quer comprar é incrivelmente caro, então seus amigos ficam impressionados que Ryu sequer tenha tanto dinheiro. Já que os rapazes precisam de dinheiro e Ryu precisa encontrar minério, ele tem a ideia de contratá-los. Há uma mina abandonada por perto, então Ryu oferece pagar 4 moedas de ouro a cada um para encontrarem o minério. Seus amigos ficam impressionados com a oferta, mas Ryu explica que essa quantia é apenas para eles irem até lá. Ele também lhes dará 25 moedas de ouro por qualquer minério de cobre mágico que encontrarem. Seus amigos ficam chocados e se perguntam se ele tem certeza disso. Então Ryu aponta que essa quantia ainda é muito menor do que ele pagaria nas lojas. Lá fora, Ryu percebe que alguns aventureiros estão sendo incomodados. Um dos cavaleiros cai e se pergunta o que o aventureiro fez. O rapaz diz que apenas caiu sozinho, mas estranhamente cai de novo. Phelps se revela para dizer aos cavaleiros para se comportarem melhor, mas o cavaleiro não está interessado em ouvir um aventureiro. Phelps diz seu nome completo, e os cavaleiros percebem que seu pai é o comandante dos Cavaleiros Reais. Os cavaleiros vão embora, e Phelps se apresenta a Ryu. Phelps ouviu muito sobre Ryu de Abel, e ele agradece a Ryu por fazer o cavaleiro escorregar várias e várias vezes. Naquela noite, Ryu janta com Abel, e Ryu o provoca sobre procurar uma garota. Eles brincam sobre quais garotas estão interessados, e Abel eventualmente pede a ajuda de Ryu. Um investigador está na cidade e ele trouxe cavaleiros de verdade como seus guardas. Alguns dos cavaleiros são problemáticos, então Abel foi ordenado a recolhê-los antes que causem problemas. Justo então, Ryu nota alguns personagens estranhos por perto. Esses caras acabam atacando nossos heróis, mas não dá certo para eles, e são deixados para serem encontrados pelos guardas. Em outro lugar, os cavaleiros de antes procuram se vingar de Phelps, mas o braço direito de Phelps o apaga da face da terra. Apenas suas cinzas restam, e Phelps diz a Shayna que ela se saiu bem. Na guilda, ele estava furioso porque os investigadores estão ultrapassando seus limites. Eles fizeram vários pedidos irracionais, o pior deles é reabrir a masmorra para a investigação. A Majestade Real colocou um cara chamado Merlin no comando, no entanto, e Hugh não tem escolha, a não ser obedecer aos seus desejos e abrir a masmorra. Os investigadores planejam contratar aventureiros, mas Hugh avisa que não há registros do estado da masmorra após um grande javali da maré. É um território inexplorado, e eles devem prosseguir com cautela. Em outro lugar, uma garota estranha pede desesperadamente a Ryu para levá-la à guilda, pois ela tem uma carta urgente para entregar. É para Abel, que está sendo solicitado a apoiar os magos da corte enquanto investigam a masmorra. Abel está preocupado porque um grupo Rank A foi enviado para a masmorra após um javali da maré anos atrás, mas nunca mais voltou. Não era um grupo Rank A comum, pois seu líder era considerado um super-humano no nível de um Rank S. Depois que Ryu sai, a garota se apresenta como Natalie Schwarzkopf. Lin fica surpresa porque a família Schwarzkopf é famosa por sua magia de água, então ela pergunta a Natalie se ela já ouviu falar de um feitiço para conjurar uma parede de gelo à distância. Natalie nunca ouviu falar de tal coisa, e a garota se pergunta se uma magia assim sequer existe. Abel pensa que esta é uma boa hora para dizer a todos que eles nunca devem lutar contra Ryu. Ryu provou ser muito poderoso, e Abel tem a sensação de que mesmo os 4 juntos não seriam páreo para ele. Se eles se encontrarem contra ele, devem apenas desistir e se render. Na masmorra, Earl mostra a todos um detector de mana e explica que qualquer coisa que ele detecta é enviada para a equipe de análise. Naquela noite, os amigos de Ryu não conseguem acreditar o quanto ele está pagando pelo cobre mágico que encontraram. Ryu diz que é natural, pois eles fizeram um ótimo trabalho, e eles discutem como a masmorra foi reaberta. De volta à masmorra, descobrimos que Abel e seu grupo passaram 3 dias na masmorra e alcançaram o 7º covil, mas não encontraram nada.
Sybil e seu grupo da universidade parecem estar com pressa, e é porque esperam ir muito mais fundo. Eles acreditam que os monstros do Javali da Maré se originaram abaixo do 38º covil e não têm tempo a perder. Na guilda, os aventureiros aceitam trabalhos como guardas para pessoas que trarão comida para a cidade, para alimentar todos os extras que vêm para a investigação. Ryu tem outras coisas em mente, no entanto, pois ele quer saber mais sobre as pedras mágicas que vieram dos monstros do Javali da Maré. O mestre da guilda explica que todas as pedras eram de cor pálida, e isso inclui as dos generais Goblins e do Rei Goblin. De volta à masmorra, Sybil fica chocado ao encontrar uma entrada que não está no mapa. Ele decide chamá-la de O Portão para fins de pesquisa e faz seus homens montarem tudo por perto. Eles usam todas as suas ferramentas para medir a densidade de mana além do portão, mas Sybil e sua equipe desaparecem chocantemente no momento em que se aproximam. Abel se certifica de que seu grupo está bem, e Arthur confirma que eles foram realocados. Pensava-se que os monstros do Javali da Maré se originaram no 38º andar, mas há uma chance ainda maior de que o portão seja, na verdade, a fonte de tudo. Todos investigam a área, mas Sybil está apenas animado porque isso pode ser uma grande descoberta. Sua celebração dura pouco, no entanto, pois todos ficam aterrorizados ao ver monstros se aproximando. Lá fora, Natalie fica chocada ao ver que a leitura do detector de mana desapareceu, porque isso não deveria ser possível. Ele se reconecta por um momento, revelando que a equipe está no 40º covil, mas perde a conexão novamente. Um investigador chamado Christopher explica o que acabou de ver antes de entrar na masmorra, e o desaparecimento se correlaciona com o que Natalie viu em suas leituras. Christopher fica horrorizado ao ouvir que o sinal veio do 40º covil, porque o mais longe que alguém já foi é o 38º. Natalie ouve que a espada carmesim fazia parte do grupo que desapareceu e ela se lembra que Abel lhe disse para pedir a ajuda de Ryu se ela precisasse. Dentro do portão, a equipe determina que devem estar presos em algum tipo de barreira, uma tão massiva que eles nem conseguem ver onde está o limite. Lin usa magia de sonda para detectar a área e revela que detectou múltiplos humanos a 500 metros de distância, cerca de 1000 deles, junto com 50 formas de vida que ela nunca havia encontrado antes. É claro que deve ser Sybil e sua equipe, então eles se preparam para encontrá-los. Lá fora, ele chega e descobre que a equipe lá dentro está provavelmente no 40º covil. Esta é uma notícia terrível, porque mesmo que reunissem todos os aventureiros da cidade, nunca conseguiriam alcançá-los lá embaixo. O que é pior é que não há como saber se o teletransporte acontecerá novamente, então eles decidem proibir a entrada de qualquer um na masmorra. Não há muito que possam fazer, então ele apenas espera que o lugar onde estão seja seguro. Este não é o caso, no entanto, pois a visão interna mostra a equipe de Sybil sendo massacrada. As barreiras que usam não são suficientes para proteger a todos, e os sobreviventes só podem ouvir com horror os menos afortunados gritarem em agonia. Ninguém consegue entender que tipo de monstros podem causar tanto dano, e Sybil fica em choque ao perceber que esses monstros são demônios. Ele só havia lido sobre eles antes, mas ele garante que eles correspondem à descrição. Esses monstros continuam aniquilando a equipe, e Abel se apressa, pois consegue ouvir os gritos à distância. Raya explica que demônios são inimigos de deuses e anjos, e são imunes à magia. Mais fortes que qualquer humano, eles representam um desespero total. Sybil está perdendo a esperança depois de ver tanta carnificina, mas os homens de Arthur vêm ao resgate. Raya não consegue acreditar que a magia funcionou neles, e Arthur explica que provavelmente é porque todos os seus homens miraram em um demônio por vez. Os homens de Arthur estão indo bem, mas não durarão se ficarem sem mana. Eles só podem atacar mais algumas vezes, e Abel percebe que um demônio é diferente de todos os outros. A espada carmesim entra em ação ao entrarem na batalha, e Arthur se maravilha ao ver que eles fazem jus à sua reputação. Infelizmente, Lin acaba desmaiando, e Raya também fica sem mana. Restam apenas 6 demônios, e um deles parece ser o Príncipe Demônio. Um Príncipe Demônio é um Lorde Demônio que ainda não despertou totalmente, e dizem que apenas 4 podem existir ao mesmo tempo. Um dos 4 se tornará o Lorde Demônio, e não há registro de ninguém, exceto um herói que já tenha derrotado um. Abel planeja lutar contra todos sozinho, mas não tem expectativas de vencer o Príncipe Demônio. No fundo, ele sabe que provavelmente não sairá vivo desta batalha, mas diz a Raya para não perder a esperança. Esta situação parece impossível, mas Abel pensa em como ainda não se compara a quando ele e Ryu ficaram cara a cara com o Grifo. Enquanto ele batalha contra os demônios, o príncipe ataca seus amigos, mas Warren consegue proteger a todos. O príncipe usa sua velocidade e poder incríveis para sobrecarregar Abel, e Abel nem consegue imaginar uma forma de vencer.
Nenhum feitiço consegue tocar este monstro, e os feitiços que ele dispara de volta quase aniquilam toda a equipe. Abel usa a habilidade de espada chamada Zero Turn para se mover em uma velocidade incrível, mas fica chocado quando o príncipe ainda consegue desviar e contra-atacá-lo. Raya grita de terror enquanto o príncipe se prepara para acabar com a vida de Abel, mas tudo para quando uma gota d'água cai do céu e uma rocha separa o príncipe demônio de Abel. É Ryu, e ele explica ao confuso Abel que está ali para resgatá-lo. Ryu provoca o amigo por perder para um oponente tão fraco, e Arthur só consegue se perguntar quem é esse garoto. Ryu diz que é hora de ir para casa e pergunta se estaria tudo bem se ele cuidasse da besta. Abel avisa que este monstro é na verdade um príncipe demônio, mas Ryu não se impressiona, e ele nem acredita que uma besta tão fraca possa estar relacionada ao rei demônio. Ryu tem certeza de que essa coisa é na verdade um príncipe bebê, e Abel se pergunta se ele perdeu a cabeça. Nosso herói não mostra medo, no entanto, enquanto ele facilmente deflete o ataque à distância do demônio com o seu próprio. Ele então choca todos ao usar seu feitiço de jato d'água para fatiar facilmente os demônios menores. Ryu está cansado de ser observado por essa besta, e declara que é hora de acabar com a luta deles. Uma olhada no passado revela que Natalie conseguiu encontrar Ryu bem a tempo. Assim que ela disse que Abel estava em apuros, ele correu direto para a masmorra enquanto ela explicava tudo. Os guardas da masmorra tentaram parar Ryu, mas não tiveram chance contra suas paredes de gelo. Lá dentro, Ryu sabia que seria impossível correr até o 40º covil, então ele teve uma ideia melhor. Ele usou seus jatos abrasivos para abrir buracos no chão de cada camada até alcançar seus amigos. De volta ao presente, a batalha começa com o príncipe demônio atacando Ryu. Ryu diz que é muito lento, no entanto, então ele desvia do ataque e corta a cabeça dele em um único movimento. O príncipe mostra resiliência, no entanto, pois sobrevive, e até recoloca a cabeça. Ryu ainda não está convencido de que essa besta seja algo além de um fraco, pois ele decide que terá que testar suas habilidades regenerativas. Com um único fôlego, Ryu conjura 256 jatos abrasivos e começa a despedaçar o príncipe demônio. O príncipe prova não ser páreo para o mago da água, e seu núcleo mágico é estilhaçado. Ryu é vitorioso, mas ele só quer ser levado ao Emil como forma de gratidão. Seu amigo Abel concorda e promete tratá-lo por uma semana inteira. O grupo de Abel mostra sua gratidão e Arthur se apresenta antes de agradecê-lo também. Abel quer coletar as pedras mágicas dos demônios para que possam dar o dinheiro às famílias das pessoas que perderam suas vidas na batalha, e eles descobrem que as pedras são pretas. Demônios não são vistos há centenas de anos, mas dizem que aparecem de repente e aleatoriamente. Isso levou muitos a especular que eles podem usar magia espaço-tempo. Em outro lugar, Lena se encontra diante de um altar feito pelo homem com alguns aventureiros por perto. Eles pensam que ela é uma Lorde Demônio, e eles juram eliminá-la. Eles explicam que acender o altar supostamente invoca o Lorde Demônio, por isso ela apareceu, mas Leonor explica que eles estão errados. Roman, o herói, se recusa a acreditar nela, então Leonor decide se divertir com uma batalha. Ela anseia por lutar contra um herói, mas fica desapontada quando vence a luta facilmente. Ela está entediada, então pega o que veio buscar e explica que não é uma Lorde Demônio. Os aventureiros ainda não acreditam nela porque ela é muito forte, mas ela tem notícias para eles. Leonor explica que os Lordes Demônios são fracos comparados a ela, e que eles deveriam saber que existem humanos tão fortes quanto ela, especificamente um cujo nome é Ryu. De volta à masmorra, Ryu leva Arthur ao 39º andar, onde ele detectou algo no caminho. Pode ter algo a ver com o que está acontecendo na masmorra, então Arthur decide pegá-lo. Na superfície, Ryu repreende Ryu por ignorar os guardas da masmorra, mas fica chocado quando Arthur revela que Ryu foi quem salvou a vida de todos. Arthur o informa sobre tudo o que aconteceu e explica que nenhuma única pessoa teria sobrevivido se não fosse por Ryu. Arthur exige saber quem é Ryu, mas ele mesmo não tinha certeza. Mesmo com tudo o que está acontecendo, Arthur diz que não acha que nada seja mais importante agora do que garantir que o país permaneça do lado bom de Ryu. A única coisa que pode atrapalhar isso é se os aristocratas no topo começarem a se intrometer com Ryu, então Arthur planeja manter sua existência em segredo. Depois, Ryu segue a fome até um restaurante onde encontra Sarah. Os dois têm passado muito tempo juntos na biblioteca, e Ryu fica feliz em saber que ela gosta de curry tanto quanto ele. Ryu aponta que nunca vê Sarah na guilda. Isso é porque ela está sob contrato como professora de esgrima para os cavaleiros. Ela não precisa passar tempo na guilda, mas garante a Ryu que é muito mais forte do que parece.
Sarah o convida para uma batalha simulada e nosso garoto aceita feliz. Ela explica que ele parecia frustrado quando o viu pela primeira vez hoje, quase como se não tivesse conseguido saciar a vontade de lutar que estava sentindo. Isso é surpreendentemente preciso, já que a luta de Ryu contra um príncipe demônio o deixou insatisfeito. Então os dois começam a treinar. As habilidades de espada de Sarah são excepcionais, e os espectadores assistem maravilhados enquanto os dois lutam de igual para igual. Os lutadores se elogiam, e Sarah aponta que nem mesmo os cavaleiros conseguem evitar sua investida como Ryu fez. Sarah decide levar a sério, e Ryu é pego de surpresa com o quão mais rápida ela fica. No final, Sarah destrói a espada de Ryu, e ele não tem escolha a não ser se render. Sarah se empolga com a emoção, então ela se desculpa, mas explica que se defender dela como ele fez enquanto ela usava sua túnica de vento, é incrível. Sarah se pergunta como ele consegue fazer todas as coisas que faz em batalha, e Ryu explica que ele apenas aprendeu a lutar com a mesma pessoa que lhe deu sua túnica. Sarah fica chocada porque esse é o Rei das Fadas, mas Ryu ainda não sabe porque ela continua chamando-o assim. Sarah explica que o Rei das Fadas é um ser lendário, mas eles são interrompidos, pois é hora de Sarah fazer seu trabalho. Quando ele sai, Ryu encontra Hugh, que se oferece para levá-lo para casa. Ryu tem um castigo preparado para Ryu por ignorar os guardas da masmorra, mas ele vem na forma de um trabalho. Este trabalho é simplesmente escoltar alguns mercadores até um lugar chamado Witnash e garantir seu retorno seguro. Serão alguns dias até lá, então Ryu ajuda Neil com um trabalho primeiro. É na cidade natal dele, e é um trabalho de caça. Ryu não estava muito interessado no início, mas aproveitou a chance quando ouviu que eles estariam caçando esqueletos. Na guilda, Ryu explica que duas equipes de aventureiros já falharam no trabalho 2 vezes, e uma era até uma equipe de Rank D. Eles falharam porque a cidade se recusou a cooperar, mas Ryu confia que a equipe de Ryu pode lidar com isso porque Neil é de lá. Hugh os avisa para terem cuidado, no entanto, pois a outra equipe voltou gravemente ferida depois de encontrar mais de 30 esqueletos. Ao chegar na cidade, Neil é recebido em casa, e ele apresenta os outros ao prefeito chamado Bulan. Neil se pergunta por que a cidade não cooperou com a segunda equipe. Então Bulan explica que tudo começou com a primeira equipe. A primeira equipe acidentalmente levou a luta para a parte leste da floresta, um lugar que os moradores da vila foram instruídos a evitar por gerações. Bulan disse à segunda equipe para evitar aquela área da floresta, mas isso foi um problema para eles. Neil e os outros não se importam em evitar a floresta leste e Neil simplesmente lhes diz que tem a ver com os segredos da vila. Naquela noite, Neil revela que recebeu permissão para compartilhar os segredos da vila com sua equipe. Ele explica que o primeiro segredo é que a besta guardiã da vila vive na floresta leste. Ryu não poderia estar mais animado ao ouvir isso, pois ele adora esse tipo de coisa de mundo de fantasia, e ele imagina como seria uma luta contra o guardião. Neil traz seu amigo de volta à realidade e explica que o segundo segredo é o santuário da vila. Ele não tem permissão para dizer mais, no entanto, pois a anciã da vila quer se explicar. No dia seguinte, a equipe vai em busca dos goblins, e Ryu consegue sentir um grupo deles. Ryu usa seu gelo para congelar vários deles no lugar, e os outros entram para eliminá-los. Eles deixam 2 deles vivos, no entanto, para que possam ser seguidos até o covil dos goblins, onde todo o seu exército será exterminado. Nossos heróis varrem o chão com os goblins lá fora, deixando apenas algo grande vindo de dentro. É um general goblin, e Neil não acha que eles tenham chance. Felizmente, Ryu está lá para imobilizá-lo, e ele permite que Neil o finalize. Depois eles se encontram com a anciã, que se juntará a eles. Ao chegar na Floresta Leste, a anciã invoca a besta guardiã. No fundo, Ryu espera que o guardião esteja possuído por um demônio para que ele possa lutar contra ele, mas ele fica desapontado quando acaba sendo apenas um Fenrir normal. A besta se apresenta como Kunin, mas isso choca Bulan e a anciã, pois ela nunca havia dado seu nome antes. Kunin explica que seria rude não se apresentar a alguém como Ryu, que Kunin considera agradável. Ryu fica surpreso, mas ele se lembra que Sarah lhes disse algo semelhante sobre como o Rei das Fadas parecia ter gostado dele. Para Kunin, estar perto de Ryu o faz sentir que pode viver 1 milênio a mais. Kunin revela que há 30 esqueletos em frente ao santuário, e um muito poderoso dentro. É tão poderoso que o santuário sozinho não é suficiente para contê-lo, então Kunin teve que mantê-lo selado dentro de si. O plano é liberar a besta assim que a equipe eliminar os 30 de fora. Esta parte se mostra fácil, eles os varrem com magia de luz, mas o esqueleto gigante lá dentro é aterrorizante.
Ryu prepara seus amigos fazendo martelos para eles e sinaliza para Kunin liberar a besta. Kunin o faz e Ryu imediatamente o faz desabar no chão. Os outros acertam alguns bons golpes, e quando o esqueleto se levanta, eles repetem o processo várias e várias vezes. Quando a batalha termina, a anciã aproveita a oportunidade para entrar no santuário pela primeira vez. Disse que costumava haver uma joia brilhante lá dentro, mas um dia ela escureceu e se estilhaçou. Parece ser a fonte do surgimento recente dos monstros, então a anciã cria um selo especial para cuidar disso. Em outro lugar, vemos dois homens batalhando. Um guarda chama a atenção de todos e explica que o capitão deles tem algo a dizer. O nome dela é Fiona, e ela diz a todos que ela e o tenente irão para Witchnash. Fiona fica impressionada que o tenente conseguiu se conter ao chamar a atenção dos soldados, porque da última vez que ele fez isso, ele atirou em alguns soldados na perna. Fiona está satisfeita que ele virá com ela, e descobrimos que ele é o famoso Mago do Inferno. Mais tarde, Ryu começa um trabalho como escolta para Witchnash. Ele é acompanhado por Neil e os outros, que decidiram chamar sua equipe de Quarto 10. Ao chegar em Witchnash, Ryu descobre que há um enorme festival sendo realizado lá, que acontece a cada 5 anos. Eles ficarão em Witchnash por 10 dias, e seu empregador lhes diz que estão livres para fazer o que quiserem até partirem. Os rapazes não deixam a oportunidade passar, pois passam a primeira noite aproveitando o festival e toda a deliciosa comida que ele tem a oferecer. No dia seguinte, Ryu e seus amigos notam que Abel também está em Witchnash. Ele é um convidado especial, e eles veem que a princesa imperial Fiona também está lá. A espada carmesim cumprimenta os rapazes, e explica que Abel está aqui para substituir o mestre da guilda Ryu. Fiona também é um tópico de discussão, pois sua presença aqui significa que o Mago do Inferno deve estar por perto, e ele é o orgulho do Império. A lenda diz que ele foi capaz de incinerar 1000 tropas reais com um único ataque, e outra vez ele foi capaz de obliterar um Wyvern com um golpe. Enquanto se preparam para sair, Ryu esbarra nele, mas não sabe quem ele é e simplesmente vai embora depois de se desculpar. Após o evento, vemos que Fiona odeia ser uma princesa, e todas as responsabilidades que isso acarreta, pois ela preferiria estar em batalha. Baron chega com a comida dela e pensa em como quase esbarrou em alguém mais cedo. Eles não chegaram a colidir, no entanto, pois ele explica que o garoto misterioso era muito rápido. Mais tarde, Abel dá uma boa risada, pois as tentativas de Edo de atirar uma flecha o lembram de seu eu mais jovem. Quem acerta o alvo ganha um prêmio, então Ryu quer que Abel tente. Abel mostra que não é apenas um espadachim, ele também é talentoso com um arco e acerta o alvo bem no centro. Antes que ele possa pegar seu prêmio, porém, sua equipe chega, e Rael lembra que ele deveria ir às compras com ela. De volta em casa, Sarah procura Ryu para avisá-lo que encontrou uma pista sobre algo que ele estava procurando na biblioteca. Fica claro que ela fica chateada, no entanto, quando lhe dizem que Ryu estará fora por pelo menos mais uma semana. De volta com os rapazes, outro evento do festival coloca aventureiros uns contra os outros enquanto tentam correr de barco. Combate corpo a corpo é permitido, mas Neil se empolga com essa parte quando luta contra Dan. Os barcos deles não vão muito longe, mas a equipe ainda ganha o prêmio por entreter melhor os fãs. Mais tarde, Edo procura uma arma que ele possa usar a médio alcance para que ele possa ajudar a equipe quando não estiver curando. Uma besta de repetição é a resposta para o problema dele, e ele promete ser de grande ajuda para seus amigos. Naquela noite, em uma festa, Abel é apresentado a Fiona. Espadas não são permitidas neste lugar, mas Abel supõe que não precisa de uma por causa da poderosa barreira que cerca este lugar. Infelizmente, lá dentro, vemos que algo está errado e o escudo cai. Os guardas não conseguem entender o que está errado e são atacados logo depois. Um olhar para o passado mostra a história de Baron, o Mago do Inferno. Baron era um jovem garoto, e ele ajudava seu professor a forjar algumas armas com entusiasmo. Baron é capaz de usar magia de fogo, e ele tornou o trabalho de seu professor muito mais fácil enquanto controlava as chamas de sua forja. Quando Baron não estava usando sua magia na forja, ele estava ajudando sua mãe a acender fogueiras em casa. O pai de Baron tinha muito orgulho dele, e seu professor até o recompensou com uma das espadas que fizeram. Uma noite, o chefe da vila disse ao pai de Baron que os bandidos estavam vindo para atacá-los. Havia 50 bandidos no total, e não havia tempo para escapar, então os aldeões teriam que lutar. Na noite do ataque dos bandidos, vários aldeões perderam suas vidas antes que o pai de Baron decidisse que eles tinham que recuar do portão. Eles teriam que resistir mais para dentro da vila, e ele disse a Baron para cuidar de sua mãe. Eventualmente, os bandidos forçaram a entrada, e um bandido com o rosto coberto por um lenço invadiu a casa de Baron.
A mãe de Baron fez o possível para proteger seus filhos, mas infelizmente pagou o preço por isso. Baron liberou sua fúria com um ataque de fogo, mas ele ainda era jovem e muito fraco. O pai de Baron conseguiu resgatá-lo bem a tempo, mas ficou horrorizado ao ver sua esposa sem vida. O pai de Baron lutou bravamente, mas estava simplesmente em menor número, sendo atingido por várias flechas e esfaqueado pelo homem com cicatrizes. O homem pegou a espada do pai de Baron, mas teve que ir embora, pois lobos se aproximavam devido ao cheiro de sangue. Os lobos devastaram a vila e o professor de Baron chegou à sua casa. A cena era um massacre total, então ele disse a Baron que era hora de ir. Os pais de Baron haviam partido, no entanto, então Baron desejou poder se juntar a eles. Seu professor explicou que não era isso que seus pais teriam querido, então Baron concordou em partir. Infelizmente, a casa estava cercada por lobos, então o professor de Baron se sacrificou para que Baron pudesse escapar. Baron correu para o rio, assim como seu professor lhe disse, mas ele caiu e perdeu a consciência. Quando ele acordou, um homem chamado Luke explicou que ele havia sido levado pela correnteza até sua vila. O homem percebeu que ele havia passado por muita coisa, e Baron chorou incontrolavelmente. Luke permitiu que Baron ficasse em sua mansão, mas só depois que ele prometeu se dedicar à sua própria educação. Baron ficou incrivelmente grato e prometeu trabalhar duro para aprender e ficar mais forte com uma espada. Infelizmente, um dia, Baron voltaria para casa para descobrir que a mansão havia sido incendiada e Luke havia sido morto. Baron conseguiu desferir um ataque no agressor apenas para ser esfaqueado em retaliação. Baron ficou horrorizado ao ver que era o mesmo homem que tirou a vida de seus pais, e ele foi deixado para queimar. De volta ao presente, Baron espera a princesa voltar da festa. Alguns soldados o provocam por ser super protetor com a princesa, mas Baron não se importa, pois ele se importa muito com ela. Ele quer estar alerta, mas seus camaradas apontam que ele não precisa se preocupar porque há uma poderosa barreira protegendo a mansão. Infelizmente, eles estão errados, pois vemos que a mansão está sendo aterrorizada e foi incendiada. Fiona corre para curar seu irmão, mas ele lhe diz para guardar sua mana caso ela seja atacada. Ninguém consegue escapar da mansão porque os atacantes a bloquearam, então Conrad pede a Fiona para contatar seus guardas. Fiona pode enviar um sinal, mas isso revelará a posição deles. Conrad diz que eles não têm escolha agora, então Fiona lança uma bola de fogo para o céu e Baron corre para o lado dela. Fiona e seu irmão são encontrados, então Conrad diz à irmã que é hora de batalha e que eles não devem fazer prisioneiros. Os irmãos demonstram suas habilidades incríveis enquanto eliminam vários atacantes, mas uma encantação sinistra chama a atenção deles. Fiona mal consegue bloquear o ataque, mas ele foi excepcionalmente poderoso, e ela teve que usar toda a sua energia. Baron finalmente chega, mas a princesa não está em lugar nenhum. Seus homens temem que ela possa ter perdido a vida, mas Baron os assegura que Fiona não morreria tão facilmente. De volta com os irmãos, Fiona percebe que um ataque está se formando sob os pés de Conrad. Sem hesitação, ela empurra o irmão para a segurança e absorve toda a força do ataque. Baron chega bem a tempo de ver isso, e ele fica horrorizado ao ser lembrado da morte de todos os seus entes queridos. Enquanto Fiona cai, ela usa suas últimas palavras para dizer a Baron para cuidar de seu irmão. Na praia, Neil e seus amigos se perguntam onde está Rio. Eles veem um incêndio vindo da mansão e Neil deve agir rapidamente para pegar a princesa. Nesse momento, o grupo é atacado por pessoas vindo pela princesa, mas a equipe do quarto 10 os derrota rapidamente. Eles planejam levar a princesa para um lugar seguro, mas Baron chega e furiosamente lhes diz para se afastarem dela. Em sua raiva, Baron ataca o grupo. Edu o bloqueia, mas o ataque ainda é demais e ele sofre grandes danos. Neil pensa que esse cara é louco, então eles se recusam a entregar a garota, mas isso só irrita Baron ainda mais. Ele lhes dá um último aviso, mas os rapazes não confiam nele. Baron decide acabar com suas vidas, mas fica chocado quando uma parede de gelo bloqueia seu ataque. É Rio, e ele fica horrorizado ao ver que alguém causou tanto dano aos seus amigos. Rio exige uma explicação, mas Baron o ignora para continuar atacando. Rio simplesmente o para novamente, então Baron decide que terá que eliminar Rio primeiro. Baron libera uma saraivada de ataques, mas Rio tem muitas paredes para bloqueá-los. Baron está em total descrença ao ver que Rio está intocado, e Rio se pergunta se é só isso que ele tem. Rio declara que é a vez dele e revela que seu ataque já estava esperando. Baron se livra da primeira onda de lanças de gelo, mas Rio não terminou. Baron também se recusa a ser superado, pois usa um tornado de fogo para aniquilar todas as lanças de Rio.
Nosso herói tem truques infinitos na manga, no entanto, e desce de uma bola de água no céu. Seu gelo permite que ele se mova rapidamente ao redor de Baron, e os dois chocam espadas pela primeira vez. A batalha nem está perto de atingir seu auge, mas Abel chega para detê-los. Ryu nunca esteve tão sério depois de ver seus amigos se machucarem, então ele diz a Abel para ficar fora disso e ameaça congelá-lo no lugar se ele não o fizer. Abel argumenta com Baron em vez disso e explica que conhece esses rapazes, e eles não tiveram nada a ver com o ataque à mansão. Ryu deu a Abel sua chance de dizer o que tinha a dizer e declara que é hora de acabar com a vida de Baron. Ryu se recusa a deixar passar o que Baron fez aos seus amigos, e ele está até considerando congelar a garota antes de devolvê-la a ele. Claro, essa ameaça enfurece Baron, então ele ataca instantaneamente sem uma única palavra. Ele invoca o fogo do céu e da terra e faz chover bolas de fogo do céu. Todos ficam chocados com a grande demonstração de poder, mas Ryu não se intimida enquanto usa seus ataques de água abrasivos para anulá-lo. Abel intervém mais uma vez enquanto começa a chover e explica que foi enviado aqui pelo irmão de Fiona, Conrad. Abel finalmente consegue fazer Baron entender ao apontar que essa luta é inútil, mas Ryu não está satisfeito. Ryu retruca, dizendo que Abel também não recuaria se alguém o machucasse, mas Abel diz que sim, e isso apenas porque Ryu não desejaria uma guerra entre o reino deles e o Império. Ryu não acredita nele por um segundo, pois sabe que ele iria querer vingança, então ele prepara outro ataque. Ele o libera, mas Abel não se move 1 centímetro. Ryu não consegue entender por que Abel não desviou, e Abel explica que odiaria ver Ryu ser a causa de uma guerra. Abel daria sua vida para evitar isso, pois não suportaria ver as pessoas se voltarem contra seu amigo. Ryu finalmente reconhece a determinação de seu amigo e deixa sua mágoa de lado por respeito a Abel. Ryu instrui Abel a pegar a princesa enquanto ele parte, e vemos que ele chamou a atenção de Baron. Ryu relembra o primeiro dia em que se conheceram e sorri ao pensar em quão boa pessoa Abel é. No dia seguinte, o Abel, muito cansado, diz aos rapazes que explicou tudo ao príncipe e à princesa, e tudo foi esclarecido. Baron enviou um pedido de desculpas e a questão entre eles foi considerada um mal-entendido. Mais importante, porém, Fiona quer agradecer aos rapazes por salvarem sua vida com uma recompensa monetária. Abel provoca Ryu dizendo que não há nada para ele, mas Ryu já sabe que ele realmente não ajudou. De volta em casa, Sarah se pergunta quando Ryu voltará, já que ela não consegue se animar com nada sem ele por perto. Ela não consegue realmente entender por que se sente assim, mas não precisará, pois encontra Ryu no restaurante. Sarah não poderia estar mais feliz em vê-lo, e ela se junta a ele para uma refeição. Os dois vão para a biblioteca, onde Sarah o leva ao arquivo proibido. Normalmente, apenas ranks B são permitidos lá, mas Sarah conseguiu permissão especial só para Ryu. Sarah revela que conseguiu encontrar um livro sobre alquimia, exatamente como ele queria, e Ryu copia o que precisa. Ryu aponta que Sarah está sempre na biblioteca, então ele se pergunta se as taxas de entrada realmente se acumulam para ela. Sarah explica que trabalha para o rei, então a taxa de entrada é dispensada, deixando Ryu com muita inveja. Sarah diz que pagava a taxa sempre, mas quando o rei descobriu que 90% das entradas na biblioteca eram só dela, ele decidiu isentá-la. Sarah então comenta que nem saiu da floresta há muito tempo, e Ryu pensa na idade dela, já que é uma elfa. Sarah percebe que ele está pensando em algo indelicado, então ela simplesmente diz que tem 200 anos. Ryu fica surpreso, e ele envergonha Sarah ao dizer que é porque ela é muito bonita para a idade dela. A dupla encontra Abel lá fora, mas ele está com pressa e precisa ir. Sarah prestou atenção especial em como Ryu falou com um amigo, então ela diz que quer que Ryu fale daquele jeito com ela também. Ele estava bem mais relaxado com Abel, então ela se acalma quando Ryu confirma que ela é amiga dele. Mais tarde, Ryu se encontra com Abel e explica que vai morar sozinho. Ele quer uma casa com um quintal grande, então pede a Abel para ajudá-lo a encontrar uma. Ryu vendeu mais algumas das pedras mágicas de Wyvern que tinha, então deve conseguir pagar o que procura. A propriedade perfeita é encontrada para Ryu, mas o único problema é que fica fora da cidade. Isso não é um grande problema para o nosso herói. No entanto, então Ryu vai vê-la. O lugar é absolutamente perfeito, então Ryu a compra na hora. Então, vemos que o espírito está observando Ryu. Ele fica feliz em ver que Ryu está bem, mas sabe que haverá um grande conflito no futuro, e o caminho de Ryu será muito complicado. A vida pacífica e segura que ele queria estará longe do que o espera, e o espírito apenas espera que Ryu sobreviva à experiência. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo se quiser mais.